Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Essa semana, então, nós vamos ter mais uma aula de História e Geografia e hoje nós vamos trabalhar história, tá bom? Então, você pode pegar o seu livro de história. Quem não tem o livro, tem o Xerox, pega o Xerox de história, tá? Nós vamos usar hoje a página 90, nós vamos começar na página 90, tá bom? Então, pega o seu livro aí e vai acompanhando aqui comigo. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar, o primeiro conteúdo nosso é o início da colonização, como está escrito ali em cima. Nós já vimos que os portugueses foram que descobriram o Brasil, lembra? A gente já falou sobre isso. Eles chegaram aqui, na verdade, quando eles chegaram, já tinha gente morando aqui, né? Que eram os povos indígenas. Eles chegaram, tomaram conta do espaço, né, do país, e aí, com o passar do tempo, eles resolveram que queriam então colonizar essa nação, esse país chamado Brasil. Aí, o que, que eles precisaram fazer? O que, que é colonizar? É ocupar, é formar cidade, né? Trazer gente para morar, para trabalhar. Para isso, tinha muito trabalho. Aí, o que eles precisaram fazer? Eles precisaram buscar a mão de obra escrava. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá, começando a leitura do livro, O Início da Colonização. A partir do começo do século XVI, os portugueses iniciaram o processo de colonização no território brasileiro. Ou seja, o que isso quer dizer? Olha lá, é ocupação. Então, eles começaram a ocupar e povoar as terras. Como que se faz isso? Trazendo gente, né? Com isso, eles pretendiam desenvolver atividades econômicas para render lucro para quem? Para a coroa portuguesa, porque nessa época o Brasil pertencia a Portugal, tá bom? Então eles queriam fazer alguma coisa aqui no Brasil que desse lucro, que fosse mandar dinheiro lá para Portugal, para o rei de Portugal. Naquela época, o açúcar era um produto de alto valor comercial na Europa. O que isso quer dizer? O açúcar era caro. Então, quem vendia açúcar ganhava muito dinheiro. Por isso, os portugueses deram início à plantação da cana-de-açúcar e à instalação de engenhos. Olha, isso aqui, gente, essa figura que tá aqui no livro, ó, ela é. Opa! Desculpa aí, gente. Ixi, estou fazendo coisa errada aí. Peraí. Essa figura aqui, ela é uma obra de arte, tá bom, gente? Ó, essa figura, ela é uma obra de arte. Vamos ler a legenda dela? O que retrata essa obra de arte? É a moagem da cana na Fazenda Cacheira, em Campinas, de Benedito Calixto. Óleo sobre tela, 105 centímetros por 135 centímetros, produzida no século XX. A imagem representa africanos escravizados trabalhando em um engenho de açúcar no Brasil. Então, ó, esse aqui é um engenho de açúcar, né? Depois que eles plantavam a cana, colhiam a cana tinha que ir para esse engenho, que era o que transformava a cana em açúcar, tá? Então vamos lá, continuando. Inicialmente, para a realização dos trabalhos, foi explorada a mão de obra indígena. Então, primeiro, quem que trabalhou na plantação de cana, no engenho? Não tinha essa mão de obra escrava ainda. Então, quem primeiro foi fazer esse serviço pesado foram os índios. Entretanto, com o aumento da produção, os europeus passaram a trazer da África pessoas capturadas para trabalhar como escravas. Os africanos escravizados, em sua maioria homens, eram obrigados a realizar todas as tarefas ligadas à produção açucareira. Eles trabalhavam durante muitas horas e recebiam uma alimentação precária. Além disso, sofriam maus tratos e castigos físicos, o que tornava suas jornadas de trabalho ainda mais difícil. Então, primeiro a produção de açúcar começou com os indígenas. Só que a produção começou a crescer, precisou de mais gente para trabalhar. O que eles fizeram? Foram buscar escravos lá na África. Então, as pessoas que eles trouxeram da África, eles trouxeram escravizadas. Quem veio da África trabalhar no Brasil não veio porque quis.
Veio porque eles foram lá buscar, capturaram e vieram à força. E as condições de trabalho escrava não eram nada boas. Eles trabalhavam sem descanso. Eles paravam praticamente só para dormir, né? A comida que eles comiam não era nada boa. Nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho, tá? Então, como que começou a colonização no Brasil? Foi assim, tá? Primeiro com índios capturados trabalhando à força, depois com mão de obra escrava trabalhando ali nos engenhos de açúcar. Então, vamos seguir. A África no Brasil. Então, quer dizer, se o nosso país foi colonizado com mão de obra africana, então será que a gente tem alguma coisa da cultura africana? Eles fazem parte, né, do nosso povo também. Então, vamos ver aqui. A África no Brasil. Você conhece a cultura africana? Para responder a essa pergunta, pense antes no seu dia a dia, nas pessoas que você conhece, nos alimentos que você consome, nas músicas que você escuta. Muitos brasileiros não percebem, mas sabem muito sobre a cultura africana, pois ela faz parte do seu cotidiano. Ela tanto faz parte que às vezes a gente nem percebe, gente. Às vezes a gente está cantando uma música e não sabe que o ritmo daquela música é de origem africana. Às vezes a gente está comendo uma comida e não sabe que essa comida é de origem africana. A gente só come ela porque os africanos trouxeram para nós a receita, né? A gente às vezes nem percebe. Por isso, conhecê-la e saber identificar o papel formador dos africanos na identidade e na cultura do povo brasileiro significa conhecer um pouco mais sobre a realidade atual. As ilustrações a seguir representam personagens africanos e alguns aspectos da sua cultura. Observe-as e leia as legendas que as acompanham. Então, isso aqui, gente, esses personagens, essas ilustrações de personagens africanos vão mostrar para nós que tem muito da cultura dele presente aqui na nossa cultura, né? E às vezes a gente nem percebe. Algumas a gente já sabe, e algumas a gente nem no nosso dia a dia já ficou tão comum que a gente não percebe. Vamos analisar primeiro aqui, ó, gente, esse homem africano aqui, ó. Ele, olha a vestimenta dele, o que tem na cabeça dele, o tipo de roupa, olha como são coloridas. E o que ele tem pendurado no pescoço? Um tambor. Vamos ver então, vamos ler aqui, ó. Muitos elementos da música africana, como alguns ritmos e instrumentos musicais, influenciaram a música brasileira. Por que influenciaram, gente? Porque quando eles vieram da África para cá, eles cantavam as músicas deles. Eles construíram os instrumentos para eles poderem cantar e dançar. E isso foi ficando e passou através dos tempos para nós, né? Agora, vamos olhar para essa moça aqui. Ela é uma mulher africana. As mulheres africanas, elas se vestem dessa maneira. E isso hoje em dia está presente na cultura do Brasil. Ó, esse turbante na cabeça hoje em dia está até na moda, né? As roupas coloridas, colares, pulseiras e tudo muito colorido. Vamos ler então. Vestimentas, enfeites e penteados africanos tradicionais são muito usados pelas pessoas no Brasil atualmente, né? Como eu disse para vocês, esse turbante tá até na moda. Agora aqui, ó, vamos falar dos alimentos. Muitos alimentos e temperos que compõem a culinária africana são comuns em várias regiões do Brasil, né? Em umas mais do que nas outras, mas a comida, os temperos deles influenciam muito a culinária brasileira. Vamos para a próxima página, então. Espera só um pouquinho, gente. Vamos lá para a próxima página. Oh, meu Deus. A professora está enroscada aqui. Agora vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, na verdade, isso aqui não tem no livro de vocês, tá bom? São algumas coisas que a professora preparou para vocês entenderem bem. Olha só, tenho certeza que vocês já viram isso nos cabelos das meninas aqui no Brasil, né? Na nossa sala mesmo, a Giovana sempre tá bonita assim, com o cabelo arrumado, né? É de origem africana esse penteado. Por que a gente aqui no Brasil hoje em dia faz esse penteado, sabe fazer esse penteado? Porque veio da África. As pessoas que vieram antigamente da África trouxeram essa cultura de trançar o cabelo, de arrumar o cabelo bonito assim, e por isso que hoje em dia ainda se usa, né? Outra coisa, ó, comidas que vieram lá de origem africana. A gente só faz esse tipo de comida aqui no Brasil porque pessoas que vieram da África ensinaram essa comida, essa receita.
como o cuscuz, né? Hoje em dia se faz cuscuz de bastante ingredientes, né? Tem também o caruru e o quibe. Ó, o caruru é feito de quiabo com camarão, cebola e azeite de dendê. E o quibe é um purê de abóbora refogada. Tem também o acarajé, é muito famoso, né? Lá nas praias do Nordeste, no Norte. E o abará, tá bom? Então, essas comidas, elas são de origem africana. A gente aprendeu porque eles ensinaram para nós. Ah, também tem alguns instrumentos musicais que eles construíram e ensinaram e tocam, né? E ficou aqui para nós como herança. O tambor, o djembe, o atabaque e ali a última foto que eu coloquei são alguns instrumentos de percussão, tá bom? Então, tudo isso é de origem africana. Danças, olha só, também tem... Como eles influenciaram a música, também influenciaram a dança, ó. Aí eu coloquei aqui o samba, a capoeira, para vocês verem, são dois ritmos que o povo africano ensinou pra gente e ficou muito forte na cultura brasileira, né? Muito forte mesmo. E também as vestimentas eu quis colocar para vocês. Olha só que bonito, né? As mulheres com turbante na cabeça. Olha como as roupas são muito coloridas e elas gostam bastante de acessórios e acessórios grandes, né? Olha só que bonito. Isso ficou de influência para nós também, tá bom? Agora, nós vamos para a página 92 aí do livro de vocês. Só que antes da gente começar na página 92, eu vou falar um pouco dessa foto que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Na página 92, o título é A Diáspora Forçada dos Povos Africanos. Eu quero explicar para vocês o que é a diáspora, tá bom? Então, eu vou explicar primeiro essa folha aqui que vocês não têm aí no livro, não tem no Xerox. Eu vou falar dela um pouquinho, daí a gente vai para o livro, tá bom? Então vamos lá, o que é diáspora? Aqui eu coloquei uma explicação, vou ler para vocês. Diáspora africana. Diáspora africana, também chamada de diáspora negra, é o nome que se dá ao fenômeno sociocultural e histórico que ocorreu em países além do continente africano, devido à imigração forçada, olha lá, ó, forçada, por fins escravagistas, mercantis, que perduraram da Idade Moderna ao final do século XIX. Então, quer dizer, a escravidão durou muito tempo. De africanos, em especial africanos de pele escura, chamados pela cultura ocidental de negros ou afrodescendentes, tá? Então, isso é diáspora, é essa saída forçada do lugar onde eles moravam, onde eles viviam muito bem, felizes da vida, de repente chega alguém lá, captura eles e leva eles escravos, numa condição muito ruim, para fora do país deles, para trabalhar num trabalho forçado, escravo, num lugar muito longe dali. Essa figura que eu coloquei aqui, ó, eles estão dentro de um navio, sendo levados para o Brasil. As condições que eles vinham, gente, eram péssimas, péssimas. Eles vinham assim mesmo, olha, amontoados, né? Mal tinha espaço, comida que eles comiam, quase nada. Mas agora, então, vamos para a próxima página. Agora é a página do livro, tá? Agora nós vamos para a página 92. Vamos ver um pouquinho o que fala aqui, ó. Em meados do século XVI, o açúcar se tornou a principal mercadoria produzida na colônia. Então, era o que mais se produzia. O que mais se produzia aqui no Brasil? Açúcar. Na Europa, esse produto gerava grandes lucros para a coroa portuguesa e era cada vez mais consumido. Então, com o aumento da produção açucareira, os colonizadores precisaram aumentar também a mão de obra para o trabalho nos canaviais. Então, a partir de 1570, africanos escravizados passaram a ser trazidos à força para trabalhar na colônia. Olha essa ilustração, gente. Essa ilustração aqui também é uma obra de arte, é um quadro, tá? Ó, ilustração produzida no século XIX, representando africanos capturados para serem vendidos como escravos. Olha a situação ali, gente. Eles estão acorrentados, eles estão presos pelo pescoço e são homens, são crianças, né? Então foi assim, ó, de repente eles estavam lá na aldeia deles, vivendo tranquilamente, chegam outras pessoas vindo de longe e fazem isso com eles.
Então, né, não foi uma coisa nada boa. Continuando. Muitas pessoas, às vezes famílias inteiras, eram violentamente capturadas nas comunidades onde viviam e levadas até os pontos de venda de escravos, geralmente localizados ao longo do litoral africano. Aí lá que eles eram comercializados, vendidos, como se fosse um objeto mesmo. Após serem adquiridas nesses locais, as pessoas escravizadas eram levadas em embarcações da África para a América. Essa viagem durava entre 30 a 45 dias, então era uma viagem longa. E durante todo o trajeto, os africanos sofriam com a falta de espaço, falta de higiene, má alimentação, além de castigos físicos e psicológicos. Era comum as pessoas adoecerem na embarcação e falecerem devido às condições a que estavam expostas. Aqui então um outro quadro, uma outra obra de arte, ó. Espera em Navio Escravo Brasileiro, de Francis Meynell, aquarela produzida em 1845. Né? Então, como a gente viu ali na outra foto também, eles vinham amontoados. Então, vocês entenderam, gente? Eles estavam vivendo lá no país deles, na aldeia deles, tranquilos. De repente, chegaram algumas pessoas, acorrentaram, prenderam, levaram eles até a praia, que lá que havia o comércio. Aí os comerciantes que compravam escravos escolhiam. Ó, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E compravam desses homens que capturaram eles. Aí colocavam eles dentro de navios, desse jeito que vocês estão vendo aí, todos amontoados, sem espaço. Higiene não tinha nenhuma. Vocês acham que eles tomavam banho ali, gente? Não tinha jeito, não. Comida, eu acho que eles comiam só para não morrer, né? O que era dado para eles comer era para eles não morrerem, mas eles não tinham todas as refeições do dia, não, né? E eles eram castigados terrivelmente, e era uma viagem longa, até 45 dias podia durar isso no mar. Então, muitos nem chegavam na América, morriam dentro do navio por causa dessas condições péssimas, né, que tinha durante a viagem. Na próxima página, nós vamos falar de reinos e impérios africanos. Por quê? Porque lá na África, eles tinham a cultura deles, né? Que muita coisa veio para o Brasil junto com eles, claro. Então, nós vamos ver um pouco de como era a cultura lá enquanto eles estavam vivendo lá, na África. Na época em que os primeiros africanos foram trazidos para o Brasil no século XVI, as populações da África estavam organizadas, em sua maioria, em reinos e impérios, que já existiam havia muitos séculos. A cultura desses povos era bastante rica e diversificada. Eles eram divididos em reinos e impérios, e cada reino, cada império tinha o seu rei, certo, gente? Então vamos ver aqui o primeiro, o islamismo. Foi difundido no continente africano pelos comerciantes muçulmanos. Por causa desse intercâmbio cultural, os reinos do Sudão, como Mali e Songhai, se tornaram grandes centros da difusão da cultura islâmica, com mesquitas, escolas e bibliotecas dedicadas aos estudos religiosos. A ilustração ao lado representa um jovem muçulmano estudando próximo a uma mesquita em Mali. Então, na época que eles foram capturados, o islamismo era muito forte lá na África, né, como religião deles, tá bom? Agora vamos falar um pouco dos povos nômades, que também eram muito grandes nessa região, lá na África, na época que eles foram capturados. Olha ali, ó. Os berberes ou tuaregues eram povos que viviam no deserto do Saara. Eram conhecidos como grandes comerciantes, responsáveis por promover trocas de mercadorias, mas também trocas culturais em diversas regiões da África. Muitos desses povos eram nômades. As mercadorias eram levadas de uma região para outra por meio de caravanas, como a que está representada na ilustração abaixo. Ó, a gente tem o conceito, eu vou ler aqui para vocês, ó, dessas duas definições aqui que a gente viu. O que é o islamismo, o que é nômades? Olha aqui, ó, islamismo. Religião de origem árabe e monoteísta, isto é, que acredita em um Deus único, tá bom? E aqui, o que é ser nômade? O que era nômade? O que é, na verdade, ainda, né? Aquele que está em constante movimento,
que não se fixa ou mora somente em um lugar. Então, esses povos nômades da África, eles foram responsáveis por diversificar a cultura, por aumentar a cultura africana também, porque eles levavam o que eles sabiam, o que eles tinham de lugar para lugar, certo, gente? Então, vamos lá para a próxima página 94. Bom, então agora vamos falar um pouquinho dos reinos, né? Lembra que a gente viu que eles eram divididos, a África era dividida em reinos? Olha só, nos reinos iorubás, cidades importantes como Ifé eram governadas pelo Obá. O que é isso, Obá? O Obá atuava como autoridade política e religiosa, pois era considerado intermediário entre os seres humanos e as divindades. O Obá, então, era o líder do reino, tá bom? Só que ele não era só um líder político que governava a cidade, ele também era um líder espiritual. A ilustração ao lado representa um Obá de Ifé, usando adé, tipo de coroa que cobria parte do rosto, né? Porque ele era um rei, então usava uma coroa. E na ilustração de baixo, o reino do Congo reunia diversas aldeias, governadas pelo Mani-Congo. A organização social e política desse reino era bastante hierarquizada. Desde o século XV, os congoleses realizavam trocas comerciais com os portugueses. A ilustração ao lado representa autoridades portuguesas demonstrando respeito ao Mani-Congo, que então o Congo era o rei daquele reino, né? Eles já tinham relações de comércio, né? Mas né, aqui ainda era amigável, não era a escravidão, né? Então, era assim que era organizada a África, quando se começou a ir lá buscar o povo para ser escravo, né? Vamos ler essa. Olha aqui, ó, essa definição de hierarquizada. Olha aqui, ó. O que é isso? Hierarquizada. Forma de organização que classifica as pessoas em diferentes níveis, entre superiores e seus dependentes. Então, quem que era o mais importante no reino do Congo? Né? Era o rei, certo? Era o Mani Congo, era o rei, o mais importante. Depois dele vinha uma pessoa que era mais importante, depois outra, até chegar na população toda, tá bom? Forma de organização que classifica as pessoas em diferentes níveis entre os superiores e seus descendentes, certo? Que curioso! Vamos falar um pouquinho da música. A música e as sociedades africanas. Você sabia que a música era um elemento cultural muito importante para os africanos? Por meio da música e da dança, muitos povos da África acreditavam que podiam se comunicar com os deuses e, assim, fazer com que eles interferissem na vida dos seres humanos. Por isso, muitos instrumentos musicais só podiam ser tocados por músicos considerados autoridades religiosas. Então, eles levavam isso muito a sério, certo, gente? Agora, nós temos 2 páginas de exercício, tá? Nós aprendemos bastante coisa interessante hoje, agora nós vamos escrever um pouquinho. Número 1, letra A. Explique o que significa colonização. Você vai escrever para mim. A gente leu ali na primeira folha, a gente viu, então volta lá na página para você poder escrever aqui o que é colonização. Letra B. Descreva as condições de vida e de trabalho dos africanos escravizados no Brasil durante o início da colonização. Como que era quando eles vieram aqui para trabalhar nos canaviais? Como que eram as condições de trabalho? Né? As horas, como que era? Escreve aqui que a gente leu. Ai, tinha esqueci. Volta lá nas primeiras folhas, lê que você vai conseguir escrever. Número 2. Sobre a presença da cultura africana no Brasil, identifique a frase incorreta e reescreva corretamente. Então, aqui tem 4 frases. 3 frases estão certinha, bonitinha. Uma delas está errada, que é a incorreta. Você vai marcar um X, então, na frase que não está certa, está errada. E vai escrever ela do jeito certo nessas 3 linhas que você tem ali, tá? No caso, você vai corrigir a frase que está errada, você vai escrever ela certinho ali, tá bom? E na página 96, sobre as sociedades africanas no século XVI, siga as pistas e identifique a qual povo cada uma delas se refere. Depois, ligue-as corretamente. Então, você vai ligar a informação correta com o nome correto. Por exemplo, Reino do Congo. Qual dessas 4 informações está falando do Reino do Congo? Você vai ligar, tá bom? E por último, número 4. Alguns povos africanos não viviam em um só lugar e se mudavam constantemente. Como chamamos esses povos? Marca um X na alternativa correta, tá? É um desses 3 aqui.
Gente, a nossa aula hoje é essa, né? Eu acho esse um tema muito interessante que a gente tem que pensar sobre ele, né? Porque foi uma fase muito ruim da humanidade, né? Esse período de escravidão. Então, agora, eu coloquei ali no plano de aula que está em PDF um linkzinho para vocês assistirem um vídeo que vai falar sobre tudo isso que a gente viu. Vai mostrar muita coisa interessante nesse vídeo sobre esse tema que a gente falou da escravidão, tá? Então, eu quero que vocês assistam o vídeo, é um vídeo curtinho. É só para assistir, não precisa fazer nada, não precisa escrever, não precisa desenhar. É só para você assistir, para você aprender um pouco mais sobre isso que nós falamos hoje, tá bom? E eu vou deixar para vocês também um livrinho para vocês lerem, tá bom? Não é hora do conto, mas tem tudo a ver com a aula que a gente viu hoje. Eu vou colocar aqui no WhatsApp um livro em PDF, tá bom? Que se chama Lembranças do Baobá. Para você ler. Tia, não quero ler hoje, não precisa. Ler amanhã, ler depois de amanhã. Você tem a semana inteira. Eu gostaria que você lesse ele até quarta-feira que vem. É uma leitura bem gostosa, é um livro legal. Não precisa ler tudo no mesmo dia, pode ler metade do livro hoje, metade amanhã, mas não é um livro grandão não, né? Para um quarto ano é um livro de um tamanho bom e é uma leitura gostosa, tá bom? Então eu gostaria que vocês lessem o livro a hora que vocês quiserem, tá bom? E também não precisa fazer nada, é só para ler, porque ler é bom, ler é gostoso, ler faz a gente viajar, né? E vai fazer a gente aprender um pouco mais ainda sobre tudo isso que a gente falou hoje. Tá bom, gente? Ó, então tô no WhatsApp, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar, qualquer dúvida. Beijo para todo mundo.